Aline Moura é professora na casa, é médium, é palestrante e faz aquele trabalho de... ela fazia, né, as psicografias, é responsável pelas psicografias e agora faz atendimento de superação do luto. Então, ela, embora seja jovem, né, ela tem assim toda uma grande tarefa espiritual, faz palestras em outras casas também, né? Então, que ela possa ser envolvida em luz. A nossa casa está fazendo esta semana 11 anos. Então, convidei a Aline, né, que tem toda essa qualificação para fazer a palestra de hoje, né, de aniversário da casa. Bom dia a todos. Valorizem a pessoa que falam que você é jovem. Valorize. Te amo, dona Neuza. Às vezes eu chegava para fazer uma palestra e a pessoa ficava procurando um palestrante, falando assim, nossa, quem é que vai fazer a palestra? Ah, é você, Aline? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar com vocês, estar aqui no aniversário dessa casa tão querida que um dia me acolheu, que um dia me permitiu estar aqui na frente hoje, me dando oportunidade não só de trabalho, mas oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento, me dando muitas oportunidades de sentir Jesus, de conhecer profundamente Jesus, de conhecer o Evangelho, de conhecer o seu amor através do meu próximo. Então, eu apenas retribuo esse amor que um dia eu recebi do meu próximo. E esse tema força espiritual, ele conversa muito com todos nós. Porque essa pequena palavrinha de 2 letras, fé, ela ainda é um mistério. Por que ela é um mistério? Porque ela exige que eu tenha confiança. Ela exige que eu confie nos desígnios de Deus. Ela exige que eu tenha a convicção de que existe algo além de mim, além dos meus olhos, além da matéria. Ela exige que eu tenha um conjunto de ideias e crenças que veio através da minha educação, através dos meus sagrados pais. Por que sagrados? Porque um dia eles permitiram que eu reencarnasse através deles. E eles poderiam ter dito não. Então, ela exige uma fidelidade da minha parte para com aquilo que eu acredito. E aqui eu posso estar falando de Deus, do universo, da natureza, de uma religião. Porque a fé, ela não é um escrito, ela é uma experiência. Ela é uma experiência individual. Porque cada um de nós chegamos aqui através de experiências individuais com Deus, em religiões, em religações divinas diferentes. Mas todas nos levaram a um só caminho, a um só Criador, que é o Criador universal. Aquele a quem devemos tudo, o que somos e o que possuímos. Aquele que nos empresta tudo e, como diria Paulo de Tarso, aquele que preparou tudo para que, quando nós reencarnássemos, nós já tivéssemos acesso. Então, essa credibilidade, essa verdade que é única, não existe uma verdade certa quando eu falo de fé. Tudo bem? Eu respeito a sua fé e tenho a minha. A minha fé não pode ser cega a ponto de que eu queira impor a minha opinião aos outros. O meu sentimento de culpa trazido pela Igreja nos primeiros anos da história da humanidade. Ou os meus rituais.
Porque a fé em excesso, ela produz fanatismo. E assim como tudo na vida, ela precisa de equilíbrio. Porque uma dose a menos pode me levar ao excesso negativo. E uma dose a mais pode me levar à cegueira, ao fanatismo. É por isso que a fé raciocinada, trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma fé filosófica e questionadora. Por quê? Porque eu parto do meu autoconhecimento. Quem eu sou? Para onde eu vou? Existe céu e inferno? Existe purgatório? Mas se Deus pune, que Deus é esse? Deus não é amor? Que Deus é esse que Jesus veio falar só de amor? Então a fé raciocinada é a fé em que eu me questiono, em que eu me permito chegar até Deus, da forma que eu conheço, que eu estou pronto. Não porque alguém disse que estava certo. E por isso que a fé raciocinada nos leva a crer, me perdoem a palavra, em milagres. E nós vamos descobrindo que esses milagres, na verdade, existe uma ciência por trás deles. Um magnetismo, um poder tão grande dentro de mim de curar essa doença que me atrapalha, que eu realmente consigo a cura. E aí vem o Jesus amoroso e diz: não fui eu quem te curou, a tua fé te curou. Por isso que é força espiritual. Porque é uma força tão grande dentro de mim que eu consigo realizar. Eu consigo crer no Deus do impossível. E ela é raciocinada porque ela se apoia na ciência, em fatos científicos. Porque o Espiritismo, meus irmãos, ele não é só filosofia. Ele não é só questionar. Ele é a comprovação científica. Ele é religião, porque ele nos religa a Deus. Então, essa fé inabalável é o caminho de quem conhece o Espiritismo. Porque é a fé que tem dores, que tem dificuldades, sim, mas, ao mesmo tempo, é a fé que persiste. É a fé que não desiste. É difícil, não é? Ainda mais nesse mundo, nessa pandemia, ter uma fé inabalável. Todos os dias vivendo emoções intensas, começando no 8 e indo até 80 no final do dia. Mas vem um Jesus que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Ele não prometeu que nós não passaríamos dificuldades. Ele prometeu que ele nos aliviaria. Porque ele sabe as dores que nós passamos. Ele sentiu na carne. E ele pediu o alívio divino. Então, quando nós tomamos um passe espiritual na casa espírita, eu vou trazer para vocês agora os bastidores do passe. Aquela parte ali, ó, que vocês não sabem o que acontece. Vocês estão prontos? Porque vocês sentam ali e vocês falam: nossa, aconteceu uma coisa diferente comigo. Eu senti uma coisa ali quando eu sentei, uma paz. O que será que aconteceu? Quando você senta ali, existe uma pessoa que também teve dificuldades. Ela fez uma oração, ela tentou desligar todas as preocupações dela, familiares, profissionais, financeiras, sentimentais.
E ela ligou uma chavinha e disse: agora eu estou com Jesus. Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E ela tentou se equilibrar ao máximo para fazer o intermédio, para fazer a conexão entre a espiritualidade superior e nós. Então, ela, num gesto de humildade e de amor ao próximo, ela vai impor as mãos na sua cabeça. E ela vai deixar com que a espiritualidade doe tudo que a espiritualidade sabe que você necessita. Porque nós não precisamos escancarar para a espiritualidade as nossas dores. Eles sabem. Nós só precisamos ter a condição de humildade de falar: Jesus, eu estou aqui. Alivia o meu coração. Jesus, eu sei que eu tenho que passar por essa dor e eu aceito, mas alivia essa dor. Porque quando a gente nega a dor fica maior. Entendem? Quando a gente nega, quando a gente se faz de vítima, que não precisava passar por essa dor vai doer mais. Então, o segredo acontece. A espiritualidade manipula aquela energia que o médium está doando, transformando aquilo numa energia, como diz André Luiz, eletromagnética. Porque todos nós temos eletricidade e magnetismo. Vocês já tomaram choque nas coisas? Quem já tomou choque sabe que tem eletricidade. E vocês já pensaram numa pessoa e essa pessoa ligou para vocês? Vocês falaram de alguém, essa pessoa chegou e você falou assim: não morre nunca mais? Então nós temos magnetismo. E é esse magnetismo que faz o que eu desejo acontecer. É essa força que eu atraio para mim. Porque quando eu só penso naquilo que eu não quero, eu atraio o quê? Aquilo que eu não quero. Agora, quando eu penso numa solução, numa saída, eu estou atraindo possibilidades. Aí você fala para mim: Aline, mas é muito fácil para falar que o passe funciona. Vamos ver se ele funciona, então. Pesquisadores em Minas Gerais avaliam efeitos do passe espírita na medicina. Matéria do G1, Minas, TV Integração, de 2016. Estudo realizado em pacientes internados em hospitais de Uberaba. Foi feito um estudo que durou 3 anos e nos hospitais de Uberaba. Uma pesquisa feita com 81 bebês, que foi uma aceitação de 90%, ou seja, apenas 9 famílias não permitiram que o bebê recebesse o passe. E tem todo o direito, certo? Então, o que eles avaliaram nessa pesquisa? O cortisol, que é o hormônio que gera o estresse. Qual o nível de cortisol desses bebês antes e depois do passe? Que frequência cardíaca eles têm antes e depois do passe? E a respiração deles, como é que estava? O nível de oxigênio e quanto tempo o bebê fica no hospital tomando passe? E eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo tomou passe com passistas espíritas, que fazem curso. Aquele passe que vocês recebem, ele tem uma formação espiritual. Ele tem um curso para essas pessoas fazerem isso. Não é pouca coisa. Então, o outro grupo toma passe com pessoas que não entendem nada de passe. Elas só colocavam a mão acima dos bebês. E olha só o que eles descobriram. A respiração diminuiu. Houve um aumento de células de defesa. O sangue melhorou.
a imunidade melhorou, diminuiu o número de complicações nos recém-nascidos, diminuiu o tempo de internação. Os bebês que tomaram passe com os passistas espíritas, eles saíram 7 dias antes de alta dos bebês que tomaram passe sem passistas espíritas. Funciona ou não funciona? Científico, ciência. E olha só outra curiosidade. Adultos e pacientes que tinham problemas no coração, tiveram redução dos níveis de ansiedade, depressão e tensão muscular. Além do aumento da sensação de bem-estar, saíram de lá leves e respirando melhor, com alto nível de oxigênio. Outra pesquisa. Médicos pesquisam a influência do passe espírita para tratar ansiedade. Esse estudo foi feito lá em Botucatu. Existe uma associação espírita de médicos que foi investigar. Será que o passe melhora a ansiedade? Olha só o que aconteceu. Eles eram da Faculdade de Medicina de Botucatu e eles foram estudar que influência é essa, que energia é essa, que terapia é essa que faz as pessoas se sentirem melhor. Os voluntários que foram chamados para fazer esse atendimento, para receber esse passe, eles não eram espíritas necessariamente. Se você fosse católico e você quisesse tomar o passe, tudo bem, não tem problema. Mas uma condição que eles tiveram não poderiam ser pessoas que estariam passando por tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, a gente vai avaliar a ansiedade em pessoas que estão ainda num nível de ansiedade normal, não estão fazendo tratamento psicológico. E olha só o que eles fizeram. Eles faziam uma avaliação médica. Existia um médico que comprovava, por diagnóstico, que aquele paciente tinha ansiedade, mesmo que essa ansiedade não fosse extrema. E se o diagnóstico fosse confirmado, ele tomava passe durante 8 semanas. E nisso eles avaliavam ainda se existia nível de depressão, qualidade de vida, como que era a qualidade de vida desse paciente, e se ele era uma pessoa que tinha assim um contato com a espiritualidade, se ele acreditava na espiritualidade. Então, o que acontecia? Olha só, que coincidência, não? Eles eram introduzidos a uma luz baixinha, que deixa você calminho, uma música, e eles meditavam por 5 minutos. Depois, no final da sessão, os voluntários que foram tomar passe, eles respondiam a um questionário para falar como eles se sentiam e faziam um eletroencefalograma, que é um exame que mede as ondas cerebrais para saber como que elas ficaram durante o passe. Então, foi um estudo aqui muito bem elaborado, né? E o que aconteceu depois disso? Essa pesquisa, que foi dirigida pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, ela chegou ao seguinte resultado. Foram 50 pessoas que realizaram esse tratamento por 8 semanas. E lembrando que aqui os passistas eram espíritas, dessa vez. Todos espíritas, ao contrário do outro que tinha espíritas e não espíritas. 23 voluntários receberam o passe espírita e outros 27 foram inseridos em um grupo que recebeu apenas a imposição das mãos, de médicos, enfermeiros, tudo bem? Na preparação, os 2 grupos ficavam na mesma sala. O grupo que ia receber o passe espírita e o grupo que ia receber, digamos, o passe médico, com música ambiente e relaxamento, e mensagens de reflexão. E o resultado foi que
83% de todas as pessoas que receberam o passe espírita não tinham mais ansiedade. Enquanto que apenas 37% do outro grupo que não recebeu o passe espírita tinha só 37% de pessoas que conseguiram reduzir a ansiedade. Aí você me pergunta assim, Aline, mas se eles não receberam o passe igual, eles não sabiam que eles não estavam recebendo o passe espírita. E outra curiosidade aqui, se eles não sabiam que eles não estavam recebendo o passe espírita, por que a ansiedade diminuiu? Porque eles acreditaram no tratamento. Eles não sabiam que eles não iam receber o passe espírita, mas eles tiveram essa força espiritual de acreditar na cura. Olha só que interessante. Então, 37% se sobressaiu com o poder do pensamento e do sentimento que eles iriam se curar. Só pela crença. Não teve nenhum segredo. É só acreditar. Acreditar que essa cura, que esse problema que não tem solução, ele já está sendo cuidado e resolvido. E olha só uma curiosidade sobre tratamento espiritual. Foi descoberto que pessoas que têm câncer, quando elas estão com o tratamento médico aliado ao tratamento na casa espírita, quando elas são escutadas, quando elas conversam com alguém, elas têm melhoria no câncer. Então foram investigar isso também. E olha o que aconteceu. Aqui foi divulgado pelo Ministério da Saúde essa reportagem, de 2012. Espiritualidade. Como ela ajuda na recuperação de pacientes? Paciente era portadora da doença de Crohn, que deixa o intestino totalmente irritado. A pessoa fica com diarreia extrema, nada para no intestino. E ela também tinha câncer no rim. Olha só o que aconteceu. O médico falou para ela assim, minha senhora, a senhora precisa operar esse tumor no rim. Só que o que aconteceu com ela? Ela ficou num processo mental tão difícil, com todas essas doenças, que ela não tinha condições de fazer a cirurgia, por causa do processo psíquico. Então, não dava para fazer a cirurgia. Qual que foi a opção dela? Ela começou a receber sessões de Reiki, que é um outro nome dado ao passe espiritual, mas ele não tem a base do espírita, né? Acupuntura e psicoterapia, que é a terapia com a psicóloga. E o que aconteceu com ela foi impressionante. As duas doenças foram controladas sem cirurgia. Incrível, não é? E o médico que a atendeu diz assim, não podemos separar a mente e o corpo, esquecendo de analisar em um tratamento as emoções, os sentimentos e os instintos que não são racionais. Se guardamos mágoas, frustrações, ou se vivemos num ambiente totalmente estressante com conflitos, com certeza, esses problemas psicomentais e espirituais vão interferir no nosso organismo, trazendo doenças. Isso quem diz é o Dr. José Genilson Ribeiro. Ele é doutor em medicina e chefe do Departamento de Cirurgia Geral da Universidade Federal Fluminense. Ele também dá aula, sabe do quê? Medicina e espiritualidade. Ou seja, aquilo que André Luiz traz na primeira obra, Nosso Lar, de que é preciso tratar mente e corpo conjuntamente pela medicina, já está acontecendo. Então, aqui a gente aprende hoje o quê? Que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e pelo controle das nossas doenças. E que se a gente tiver uma força, uma fé,
que consiga ultrapassar essa doença, consiga nos dar ideia e a crença de que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Porque lá na questão 556 do Livro dos Espíritos, o Kardec diz que algumas pessoas, pelo simples contato, pela fé ardente, pelo desejo de fazer o bem, conseguem sim auxiliar-nos na cura através dos espíritos. Então a gente já tem um espírito que está ali torcendo pela nossa cura. A gente já tem um médium que não nos conhece, nunca nos viu na vida, e está ali fazendo bem por nós. Por que que a gente não acredita nessa cura? Por quê? Será que a gente prefere casar com a doença? Então vamos nos libertar, gente. Vamos nos libertar. O medo nos adoece, a raiva nos adoece, a angústia nos adoece, a culpa, a mágoa, a tristeza, tudo que não é bom nos adoece. Então acreditem. Olha o poder que uma prece pode fazer numa água. Acreditem na água frutificada. Acreditem no Evangelho. Não queiram ser muito, comecem do simples. Jesus era simples. E para finalizar, vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma prece? Porque foi muita informação. A gente já está querendo sair correndo daqui para fazer as coisas que a gente aprendeu. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos respirar profundamente, puxando o ar. Segura, solta. Puxa de novo. Segura, solta. Puxa de novo. Segura e solta. Agora nós vamos mentalizar o rosto de Jesus. Nós vamos ouvindo o barulho dos pássaros e vamos percebendo que o sol que está lá fora entra no nosso coração. Ele vai se expandindo, e ele vai abraçando o nosso corpo com calor, com amor. Nós vamos vendo Jesus caminhando descalço até nós. Ele vem vindo, e quanto mais ele se aproxima, mais essa luz fica imensa. É difícil enxergar Jesus. É difícil olhar para Jesus. Mas ele acolhe as nossas mãos. E ele diz para nós: a sua fé te cura. E nós vamos então, ainda olhando para Jesus, agradecer. Olhando nos olhos dele, pelo ar que respiramos, por esta água que nos cura, que nos purifica, que nos trata diariamente. Agradecer pela terra em que pisamos, pelo nosso lugar na terra, pela natureza, pelos bons espíritos que nos cuidam, que não nos deixam cair uma lágrima sem que eles nos socorram. Vamos agradecendo por essa casa maravilhosa, pelos seus trabalhadores espirituais incansáveis, que não desistem da cura, da renovação, da reforma,
da transformação. Vamos agradecer com flores brancas pelos nossos dirigentes encarnados e desencarnados, pelos trabalhadores, por todos os que estão aqui hoje e os que não puderam chegar em busca dessa força espiritual, dessa cura, dessa energia. Mas vamos, sobretudo, levando essas rosas ao nosso lar, colocando sobre a mesa, junto àqueles que amamos, aqueles que ainda não têm essa semente espiritual de estar aqui, mas que, como Jesus cuida dos pássaros, das aves, Ele cuida de cada um de nós, do nosso lar, e de nós que hoje estamos sendo ressignificados pelo poder curador da força espiritual. Que assim seja, graças a Deus.